Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Aqui na minha frente então, Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan e vamos aí para mais um papo legal. O Renan aí que tá retomando. Vamos ver se a gente sabe fazer isso ainda. Sobrou um tempinho para participar agora. Renan. Sobrou, cara. Já contou o dinheiro, já guardou no fosse, banco. Né? Bom se fosse. A gente acha que quando o cara some, ele tá contando dinheiro, faturando, né? Cara. Ou sei lá, achando um banco novo pra guardar o dinheiro e tal. Talvez Às vezes ele tá só resolvendo pepino, né? Talvez essa seja a vida do empresário, né? Não do empreendedor. Boa. Já deu uma frase aí. Mas é isso aí, galera. Qual que é o assunto da vez aí? O que inspirou esse episódio e o que a gente vai trazer pro pessoal dessa vez? Johnny, a gente tá encerrando aí o mês de maio. É bem diferente. Um mês que iniciou turbulento em função de que nosso setor ele acaba sendo instável quando você não segue os processos. Mas ao mesmo tempo ele bonifica quando você segue. Ele consegue te rentabilizar ou te provar que seguindo o método, a equipe engajada, o propósito estando enraizado dentro da empresa, vai vir o resultado. Então, como eu disse, iniciou mais turbulento. A gente teve que fazer uns corres aí para resolver problemas de montagem. Aquela coisa que a gente pega o carro e vai, e é nós que tem que ir, é a nossa cara que tem que estar lá, porque no final das contas o cliente quer saber disso. E ao mesmo tempo tivemos bons negócios realizados e que se provou que para vender móveis planejados você precisa ter muita resiliência. E aí quando eu conversei com o Renan, eu falei, cara, vamos gravar um podcast falando sobre isso, da importância de você não desistir, de você insistir muito nos negócios, porque quando a gente fala em venda de imobiliário, muitas vendas elas podem ser pequenas, né, que representam, vamos imaginar aí 5 mil, 10 mil, 20 mil imóveis, e muitas vendas elas têm um valor muito agregado de imobiliário, e as pessoas pensam, muitos profissionais encaram esse tipo de negócio de grande valor agregado como mais um negócio. Ele precisa ser encarado como o negócio, como um negócio bem desafiador e que você vai ser provado ali. E aí a gente teve exemplos como esse nesse mês, e aí a gente gostaria de compartilhar com vocês aí histórias e vivências que a gente teve, que foi um mês bem importante para nós. Cara, que curioso, né? A gente fechou 2 anos do WePlan no mês de maio, e eu acho que foi o mês mais maluco desde do início da WePlan, porque foi um pouco de tudo que a gente costuma dizer, né? A gente foi altos e baixos, assim, o mês inteiro. O mês do Juscelino Kubitschek, 1 ano e 1 mês. Exatamente, cara. A gente teve talvez os nossos maiores maiores problemas e a gente teve os nossos melhores resultados. Olha que coisa maluca. E aí, como o Ismael falou, a gente vai falar um pouco também... Um pouco também não. O assunto é resiliência. Obviamente que a gente quer trazer mais uma resiliência sobre negócio, sobre venda, né? Porque a gente sabe que para os negócios tem que ter uma resiliência de uma forma geral. Inclusive uma palavra que virou moda, né? Você vai lá e tatua resiliência, posta lá um stories e coloca resiliência, mas o sentido da palavra para os negócios é de extremamente importância para você ter sucesso. Exatamente. De fato, aonde você esteja vendendo, o que você esteja vendendo, você precisa realmente acreditar muito. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que o ganhador, o vencedor, o campeão, ele nada mais é que um perdedor que não desistiu. Então ele experimentou diversos fracassos, diversas derrotas ao longo do caminho, pequenas derrotas que, claro, não tiraram ele do jogo, porém ele persistiu, ele continuou. E aí ele pôde chegar lá no pódio e dizer, poxa, agora eu sou o vencedor, né? Mas ele foi construído das pequenas derrotas. Exato. E não tem como ser campeão, no caso, não tem como você ficar em primeiro lugar se você desistir em algum ponto do caminho. Então, até a gente estava conversando nos bastidores,
A resiliência é aquele momento em que ele te pergunta toda vez se tu tá disposto a desistir, né? Tipo, te mostra uma porta e diz, e aí? Tá... vai junto, vai ficar, vai seguir, como é que vai, né? Então, é isso aí. Quem segue em frente, quem levanta a cabeça e quem resolve, experimenta aquilo que você falou. Experimenta depois a parte boa, né? Exatamente. Cara, e acho que até antes da gente entrar assim, nesse assunto, aproveitando o espaço aqui, como a gente já fez outras vezes, é um momento bem bacana pra gente falar também do que a gente já fez nesses 2 anos do WePlan. Até a gente não se preparou para isso, né, de trazer os números detalhados, mas podemos dizer aí que a gente tá fechando próximo aí de 4 milhões, né, em negócios. Agora fechando o mês de maio vai ultrapassar isso para mais que 4 milhões. E a gente fala em um mês que trouxe... que exatamente... falamos do mês que a gente mais fez resultado, né? Um mês que trouxe o resultado, como o Johnny falou ali, de 1 ano. A gente passou 1 ano na WePlan com resultado para bater 1 milhão, foi árduo, cara. Exato. Foi bem difícil. E para nós era um número importante, pela motivação do número. Mas esse mês aí a gente conseguiu um resultado acima disso. E um mês de aniversário, um mês que a gente iniciou com excelentes clientes, assim, de grande porte. E por erros do processo aí acho que a gente pode trazer, talvez não precisamos citar de fato nomes de organizações e tal, mas por erros de processos que a gente teve problemas graves, assim. E aí a gente deu aquela baqueada. No início do mês iniciou com, tipo, os primeiros dias ali. Um dia só a gente teve 3 reuniões de cair a casa, assim. Pesadas, né? Começou 7h30 da manhã uma reunião, às 9 tinha outra, à tarde tinha outra. E aí no final de tudo isso vai virar história, cara. A gente vai parar e vai contar lá nos próximos workshops da WePlan do quanto você tem que estar preparado para atuar nesse mercado. E acho e um ponto também importante, antes que eu esqueça aqui, que além sim desses números que a gente conseguiu fazer nesse mês, mas a importância também que a gente vem com os nossos parceiros credenciados, agora conseguindo ter resultados assim, realmente acima da média, né? Então a gente pega aí, vai ter um escritório de arquitetura, que é nosso parceiro da WePlan, já há algum tempo, mas a gente entende também que tem o tempo de aprendizagem, né? E aí o Ismael pode falar melhor que eu qual que vai ser o número que esse escritório vai fazer, mas é um resultado. É a maturação, de fato plantou. Exatamente. A gente fala muito nisso e não é ser repetitivo e tem que falar toda vez, o óbvio ele tem que ser dito. Quando você precisa plantar, onde você está fazendo network, onde você está plantando e de fato o que você está plantando. Esse escritório veio aí de estar quase 2 anos já com nós. A gente teve executado um projeto lá atrás que, vamos ser bem francos, assim, pagaram para trabalhar, porque de fato você vai aprendendo com o erro. Então quer dizer que não tem isso, não tem aquilo, e agora como é que faz? O cliente ele não tem culpa. É o único que não precisa passar nenhuma dor ali, é o cliente no final da hora da execução. Então o que acontece? Se falta coisa, você tem que tirar do bolso, ir lá e colocar e fazer funcionar. E esse escritório, depois desse período, veio se engajando, entendendo mais sobre como funciona o WePlan. Então quer dizer que o tipo de serviço é esse. Mas eu não sou bom nisso. E aí a gente criou o WePlan Service, que foi uma sacada que a gente teve aqui em conjunto para resolver um problema interno, que se eu não sei conferir, eu escritório credenciado, então você pode contratar a conferência da WePlan. E é um momento que a gente não tem uma equipe inchada para fazer isso, não era a ideia desde o início, mas ele entra como uma renda também para nós. Uma nova vertical, né? Uma nova vertical de receita interna para a WePlan, e a gente acaba dando o suporte que esse escritório precisava para ele não desistir. Porque se ele não tem a segurança de conferir, ele transfere essa segurança para nós. E aí, então eu reparto contigo a minha rentabilidade. E aí, quando eternalizou essa ideia para esse escritório, começou a deslanchar. Por quê? Eles começaram a fazer o que eles sabem fazer, que era fazer o projeto, atender o cliente, passar a estimativa de valor, passar detalhes do projeto, tipo, ir bem a fundo. Controle, né? De fato, continua tendo controle, e chegava no momento que, então agora precisamos fazer uma conferência final para orçar
Então, um checklist final de orçamento, um acompanhamento mais comercial, que seria de vendas comigo e tal, e depois parte do setor de conferência. Então, esse escritório passou a ter um resultado absurdo. A gente estava usando até como um case. Foi uma venda de 40 mil, mais uma venda de 219 mil, e esse mês, de maio, a gente fechou nessa sexta passada, mais 241 mil do mesmo escritório. Então, assim, a gente fez, inclusive a gente tem que estudar, foi tudo certo, porque teve no máximo 2 apresentações, o cliente veio engajado, sabendo como fazer, a gente estava assim, brigando com grandes marcas do mercado, e esse cliente, ele entendeu a WePlan e entendeu o propósito do escritório para formalizar toda a negociação. Todos os benefícios. Né? Então, um escritório que ficou quase um ano inativo, Johnny. Dá para dizer que esse escritório teve resiliência? Entregou um resultado de 500 mil. De 500 mil em 40 dias. Essa grande... Foi a primeira vez que dá para dizer que um credenciado, que vocês experimentaram trabalhar no mercado lado a lado com o credenciado, ele lado a lado com vocês, e vocês conseguiram colher os frutos daquele formato de trabalho. Ou seja, a gente sabe que ao longo do caminho tem muitos erros e acertos e muitos ajustes. Aquilo que vocês comentaram, lançou uma vertical nova, testou isso, tirou aquilo, mudou aquilo. Então dá para dizer que dentro de 2 anos aí ele teve muitas adversidades e sazonalidades. Ele pegou momentos de mercado mais em alta, mercado mais em baixa. Então deu para dizer que se encerrou um ciclo de testes do modelo de negócio de vocês. E isso é legal para dizer que foi um case que nesse momento dá para dizer que vocês conseguiram validar pela primeira vez um ciclo completo com um credenciado. Sim. Com o perfil. Com o perfil. Que é o mais interessante para nós, assim. A gente descobriu que a persona ideal ali, as personas que são os credenciados, eles vão ter perfis diferentes, assim, que a gente vai atuar. Um vai solicitar nosso serviço, a gente vai estar muito mais a par, e o outro vai estar mais autônomo, vai ter autonomia, a gente só vai receber contrato. Exato. A gente só vai receber contrato e vai implantar. As personas ficaram mais claras agora. Sim, ficaram mais claras. E é aquele exercício, né? Você coloca todas as hipóteses, né? Testa todas as hipóteses para você ir conseguindo tirar as validações do que você está fazendo. E, cara, só que isso vai ter que ser um exercício diário aí por muito tempo, porque é só dessa forma que você consegue validar, achar realmente fit com... Eu vejo que é uma coisa que não tem fim. Não tem fim. Vocês nunca vão poder dizer, não, tá fechado, agora tem esses modelos e tem essas caixinhas e essas cores, eu vou começar a encaixar o pessoal aqui. Isso é uma coisa internalizada em nós. Exatamente. E aí entra a questão pessoas. Exato. Que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem e mudança de mercado e, cara, é uma série de fatores. Região muito regional. Porém, por outro lado, eu acho que dá segurança para dizer que tem um case que rodou por um bom tempo, que esteve lado a lado, que foi o caso que você falou, Ismael, de eles fizeram tudo certo, a gente fez tudo certo, então deu certo. E aí você consegue pelo menos ter um exemplo disso para levar adiante e dizer... É um molde. O nosso ponto de partida é isso, é o molde, é isso que você falou. E agora a gente vai trabalhar as pequenas diferenças e entender quais que... Eu lembro quando eu falo em molde e mockup, eu lembro da marcenaria. A gente tinha um pé curvo, por exemplo, você tinha que fazer um pé curvo de uma cadeira, e aí você faz um molde. Um molde de madeira também, um MDF, para a máquina copiar o desenho. Né? E esse molde ele era válido por um tempo. Chegava um tempo que eu tinha que refazer o molde, porque ele foi desgastando, foi passando lá uma roldana por cima e ele foi perdendo aquela detalhe fino. E a WePlan é isso. A gente faz um molde agora, encaixamos. Nós temos um molde do escritório, com 2 profissionais, com experiência de mercado, com um ticket médio de clientes, com uma entrada de clientes. Então, quer dizer, então existe um padrão ali. E a gente cria um molde para atuar com elas com o WePlan, com o escritório. E aí esse molde, daqui 6 meses, pode ser que ele precise ser ajustado. Que a analogia que eu usei foi essa. Sempre vai precisar ajuste.
Ou seja, né, a gente ajusta o e-plan para atender aquele determinado. Exatamente. E a própria escritório. vertical de serviços é de ouvir essa necessidade Exato. que veio do credenciado, do tipo, cara, a dor é aqui e se vocês entregarem isso aqui para mim, vai ser uma maravilha. Foi isso mesmo? A gente vai aprendendo assim, como quando você cria aquela... Tá, então vai ser assim que a gente vai seguir. Nossa ideia inicial. Que esse profissional fosse autônomo, que ele se virasse por conta. E às vezes a gente não consegue parar para ouvir. Que esse é o pior. A gente não consegue parar para ouvir que ele não tá seguro de tocar para frente. Qual que é a chance dele desistir? É muito grande. Então a gente começou a perguntar mais, entender mais, acompanhar mais, e aí sentir a dor no dia a dia, na prática. Tá, mas é que assim, ó, eu de fato não vou conseguir lidar com isso. Eu não vou conseguir conferir, eu não tenho segurança para conferir. Eu prefiro pagar. Opa! Então, se tu prefere pagar, a gente pode criar uma vertical dentro da WePlan. Inclusive, a gente fez contratação para isso. Trouxe uma pessoa especificamente para fazer essa reprodução desse projeto, para que venha através desse profissional que não está conferido. E foi uma vertical que a gente criou no Office. E é aquela máxima, ele está delegando uma função que ele não se sente seguro ou acredita que o esforço dele vale mais em outra área. Exato. Vai colocar energia. Exatamente. Então, todo mundo está ganhando, porque vocês conseguem monetizar isso, ele consegue entregar um serviço melhor, porque se ele fizesse, ele ia fazer muitas vezes contra a vontade. Como que a gente diz, ele não ia acordar com vontade de fazer aquilo naquele dia, sabe? Tira um piano das costas. Exato. E aí, cara, depois que tu tá leve, eu digo assim, ó, tu estando leve no que tu tá fazendo, assim, as coisas começam a fluir, começa a dar certo, a tua energia melhora. Eu tô olhando pra essa situação e tô vendo que a gente limpou as barreiras pra deixar esse escritório correr, sabe? Agora realmente fazer as coisas acontecerem. E o que tu falou, talvez a gente não tenha, tá? A chave do sucesso, a receita do bolo é essa, mas a gente tem um case. Sim. Então, quando a gente pegar e juntar ali o que está próximo para outro escritório, a gente sabe como funciona. Então, com esse escritório a gente atuou assim e funcionou. Vamos testar assim? E aí a gente testa nesse escritório. Isso foi muito bom. Fugimos um pouco do assunto, mas é importante a gente comentar que o seu tema é resiliência, tem tudo a ver. Sim. E não desistir também. Por exemplo, retoma o contato, cara. Não apaga essa página. Vou sair, eu vou me descredenciar da WePlan, ou eu vou cortar o relacionamento porque não deu certo. Tenta descobrir aonde que pode dar certo. Exatamente. Cara, é louvável você encontrar uma empresa disposta a testar o mercado. E é mais louvável ainda um parceiro que aceite isso. Porque muitas empresas vão dizer assim, cara, não tenho tempo para teste. Deixa eu continuar fazendo do meu jeito aqui, que eu preciso faturar. E não importa se isso tá muito errado, ou se isso fatura menos, o que importa é que tá entrando. Sim. Sabe, tá funcionando. De algum jeito, pode ser 10% do que eu poderia ganhar, mas tá funcionando. E é mais saudável. Então, palmas para esse pessoal que tá disposto a entender que isso é flexível, que isso não é fixo, que não é engessado, que vocês estão também em evolução. E palmas para a WePlan que está conseguindo se moldar às necessidades do mercado, porque isso é aquilo que a gente sempre falou, o diferencial não está mais na ter o melhor material, ter o melhor lançamento, ter a exclusividade sobre alguma coisa. O diferencial está em como vocês responderam mais rápido às dores do mercado. É mais ou menos assim, né? Ouve o teu cliente, ouve o teu parceiro credenciado, coleta os feedbacks e vê como que você pode melhorar o teu produto interno, o teu processo interno, coletando os feedbacks de quem realmente faz parte de toda essa engrenagem. Então você melhora o teu produto, falando aqui do produto agora credenciamento WePlan, em cima dos feedbacks que você vem recebendo dos teus parceiros que você está fazendo a experimentação. Maravilha. Eu lembro que uma vez, numa conversa em off, o Renan me colocou assim um certo incômodo, assim, que ele falou que não estava conseguindo encaixar ainda para se sentir seguro, assim, esse é o caminho para acelerar e tal. Dá para se dizer que tá começando a sair a neblina da estrada. Sim. Não vamos dizer que tem o caminho reto perfeito, mas a neblina tá começando a vir o sol, digamos assim. Para vocês entenderem que alguns formatos estão começando a responder melhor que outros. Estamos muito melhor que ontem, Johnny.
Ótimo, isso já é. Mas, Ismael, coloca nós nos trilhos aí. E só complementando, isso nos dá uma tranquilidade que tendo o faturamento e as coisas acontecendo, a gente vê que é muito possível realizar o sonho grande da WePlan. Que se um escritório provou para nós, também para nós, que dá certo e que a gente consegue aumentar o ticket trabalhando nesse formato, a gente só replica, cara, eu não faço grandes números, mas replique isso para 10 pessoas, 10 profissionais, 10 escritórios fazendo isso todo mês. Ou de 10 bons, que 5 tenham efetividade a cada 40 dias. Já é sucesso dentro do Chapecó. A gente já faz um faturamento absurdo com isso. E então, agora mais trazer essa palavra pro Renan aí. O Renan passou por uma experiência recentemente com um cliente que a gente teve, um cenário aí diferente. Quando o cliente ele é grande, a dificuldade, todo o processo, ela é da mesma forma, né? E aí conta para nós um pouco aí como é que foi as reviravoltas e o que a gente tem que estar prestando atenção, assim, quando vai atender esse tipo de cliente e com o ticket médio alto de venda, assim. Eu acho que a gente, de uma forma geral, né? Se a gente parar aqui para conversar até mais tempo do que a gente tem sempre no podcast, a gente lista inúmeras situações que a gente já passou ao longo do tempo, falando especificamente de resiliência em negócios. Porque eu e o Ismael falou no início da conversa que, cara, o negócio grande ele é diferente, né? Muitas vezes ele leva mais tempo, ele é mais complexo. Você precisa entender uma série de fatores, né? Até eu me recordo aí que no workshop da WePlan, no primeiro workshop da WePlan, eu contei uma história que eu e o Diego, meu sócio, a gente passou num negócio de um hotel, onde a gente, por incrível que pareça, negociou, teve resiliência por 5 anos até concretizar o negócio. Mas esse negócio só aconteceu porque a gente aguentou firme e a gente, em momento algum, desistiu do negócio. Por mais reviravoltas que aconteceram nesse período todo, mas a gente sempre teve com aquela fome, que eu acho que venda... O Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Para ele, o vendedor tem que ter fome. E de fato, porque senão você não aguenta. Então, até você não ouvir aquele não do cliente, ele te fechar a porta e fechar com o teu concorrente, você precisa acreditar no negócio. E a gente teve essa experiência do hotel aí, foi algo assim que nos deu uma lição que valeu a pena insistir, ter tanta resiliência por tanto tempo, porque além de fazer um ótimo negócio, a gente criou uma relação muito bacana com os clientes, que geraram outros clientes a partir disso, e que vai gerar negócios futuros, e que vai gerar outra parte do hotel que na época não foi feita. Eu ia comentar, Renan, agora que é bem interessante também, para que quem está nos ouvindo entendam o quanto de comprometimento que o Renan e o Diego teve com o cliente. Vamos imaginar, então, foram 5 anos um processo de altera, volta, orçamento novo, não vai dar, não tá fechado. Não vamos fechar com vocês, agradecemos. Eu sei da história, não foi fácil. E aí, inaugurou agora, esse ano. Eles foram na inauguração, não sei, acho que faz uns 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses atrás. Numa outra empresa que já é herança do passado ali, de que foi executado. Mas assim, pega o carro aqui, vai a cidade lá, não sei quantos km dá até lá, participa do evento de inauguração, dá a cara lá pro cliente, abraça o cliente, se emociona junto com o cliente, porque foi um momento mágico. Os caras também, se eles levaram 5 anos, cara, tem muita história lá para executar isso. Então, resumindo, quem que tava lá? Tava o Renan e o Diego. Não tinham mais, teoricamente, não teriam mais compromisso de estar lá. Que é o network que a gente vive falando, que é cara, mantém, cultive, plante, regue. E aí tem 50% desse hotel para ser feito. Exato. E aí o plante tem fornecimento imobiliário. Quem que eles vão lembrar amanhã? Cara, exatamente. Então assim, não tem magia, não tem segredo. E o que a gente aprende com isso? Que coisas boas levam tempo para acontecer. Então muitas vezes aquele negócio grande, aquele negócio que às vezes vai virar a chave, que você vai contar a história. Cara, se tiver muito fácil, talvez é porque alguma coisa está errada, ou você está tendo muita sorte. Mas na grande maioria das vezes, coisas grandes
demoram para acontecer, é difícil, não é fácil, e aí você tem que aguentar ali o processo. Tá aí uma coisa que é até uma lição, né, para quem vende. Muitas vezes eu já fiz orçamento que você diz um não, assim, pro vendedor, e ele aceita aquele não e a vida dele segue. Esse cara, ele tem a venda como tipo números. Ele precisa aquele X de vendas naquele mês. Ele não entende a venda que ela passa de um mês para o outro, que ela é uma relação, ou que ela continua, ou que ela pode ser um upsell, né? Que é vender mais, além, ampliar o hotel, enfim. É que sabe qual que é o ponto, Johnny? Muitas pessoas acham que venda é só uma transação monetária. Cara, e é muito além disso. Exato, e eu já me deparei assim como consumidor, é exatamente assim como você falou. Quando tu falou do hotel, que, cara, é óbvio que um hotel vai expandir, tudo cresce. Então, assim, um cliente, eu vou me colocar até como cliente consumidor, assim, pessoa física. Eu compro uma parte aqui, eu compro, por exemplo, vou lá orçar material de construção, aí eu compro o bruto. Cara, mas é óbvio que eu vou conseguir fazer uma venda depois de muitas outras coisas. Então, assim, quando você encara aquela venda do tipo assim, perdi o cimento para aquele cara ali. Sei lá, acho que ele não tá com vontade de comprar. Cara, você não perdeu o cimento, você perdeu a casa dele inteira. Só perdi meu tempo orçando. Ou assim, o banheiro, né? O cara veio só orçar o banheiro comigo. Cara, se você fizer um excelente trabalho, me atender super bem, eu vou ter vontade de fazer toda a casa com você. Então, talvez... Fica aí essa questão de entender que aquele trabalho, aquele projeto, aquele começo pode ser a porta de entrada para todo um resto, uma quantidade aí de venda que você consegue fazer e depois sem falar na indicação. E tem um ponto, né, Johnny? Você adquirir um cliente novo é bem mais caro do que você vender novamente para aquele cliente que já é teu. E olha só, pegar um gancho que você comentou ali. E aí, só para complementar essa história, você passa ali 5 anos envolvido num negócio e quando aquele negócio, de fato, foi para os finalmente, você recebe uma ligação numa quinta-feira à tarde, se eu não me engano, cara, dizendo assim, a gente não vai fechar o negócio com vocês. Cara, aí é aquilo que você falou, muitas pessoas desistem com ou não, então... Cara, eu falei assim, você pode receber nós amanhã aí no hotel, no empreendimento? Sim, consigo. Então amanhã às 2 horas da tarde a gente tá aí. Ele pegou o carro e foi pra lá. E aí que veio que a gente conseguiu sentar, olho no olho, conversar novamente, ajustar. Cara, a negociação só acontece quando as duas partes ali chegaram naquele comum acordo e, cara, gerou a credibilidade. Por mais que tu construiu toda essa relação por muito tempo, mas tu tem que entender que muitas vezes, cara, tu vai precisar sentar frente a frente com o cara. Tu não vai poder simplesmente aceitar um não por telefone. Pelo menos que seja pra você entender se foi uma perda justa ou injusta. Ou injusta, exatamente. Do tipo, cara, realmente agora eu entendi que eu não vou poder te atender. Eu agradeço por você me receber aqui e tal. Mas quando você abandona, na minha visão, assim, você tá encarando mesmo como números. Você não tá entendendo por que você perde quando você perde e por que você ganha quando você ganha. Precisa entender isso. Assim como você precisa saber quando você ganha, e aí, por que você definiu pela nossa empresa? Qual foi o maior diferencial? Cara, tem número melhor e mais assertivo que isso? O cliente dizendo que tá tirando o dinheiro lá do banco dele e colocando no teu, comprando um produto, o que ele viu em você? O que ele viu em você que atraiu ele, que passou segurança? E o que não é muito importante, porque, cara, às vezes tu pode curar aquela dor ali. Se o cara disser, não é que vocês são muito lentos e tal, cara, no mínimo você tem que ser mais rápido no próximo orçamento. Demoraram para me dar retorno, melhora o retorno. Tem aquela máxima mesmo, depois que o negócio foi concretizado, é entender qual que foi o ponto máximo e qual que foi o ponto mais baixo. Para tu entender, cara, onde é que a gente foi muito bem, onde é que a gente foi mal. E o cliente, ele vai já ter uma relação contigo, ele vai abrir. Sim, ele vai abrir, porque, cara, se ele disse que vai te comprar, é muito mais fácil ele dizer, não, assim, ó, essa é a minha visão sobre a tua empresa. Todo cliente fala. E cada vez mais esse mundo de relações, né, a gente já cansou de dizer isso, né, tira fora a coisa física, tudo é relação, no fim das contas, né, seja a marca que for. Tem uns caras malucos, uns clientes loucos, que nem eu, que dão todo o feedback.
tá? Seja negativo ou seja positivo. E tem gente que quer falar, precisa falar, porque, tipo, acredita que se aquele vendedor tem um feedback negativo, ele vai melhorar depois. Talvez na próxima ele te atenda melhor. Porque eu posso ter gostado de 85% do que ele entregou, mas 15% não. E foi o que decidiu pra mim não fechar. Quem sabe amanhã ele será o cara certo pra vender pra mim. Então, quando você esconde também, não dá o feedback ou não diz, cara, você tá jogando contra você, no fim das contas, eu acredito. Johnny, se tem uma coisa que a gente aprendeu já nesse tempo do WePlan, eu acho que não é nem o tempo do WePlan, na nossa carreira que a gente fala, né, dentro do mercado, é que você sempre vai aprender mais com o teu cliente mais insatisfeito. A tua maior aprendizagem para te aplicar no teu negócio é aprender com o teu cliente mais insatisfeito. É dali que vem os melhores ensinamentos e as melhores melhorias que você vai aplicar no outro dia. E assim a gente fixa mais uma placa na parede, mais uma frase aí. Eu costumo dizer que o erro ensina e o sucesso acomoda. Porque aquilo que você está acertando, você normalmente não quer mudar. Tá funcionando, tá indo bem e tal. Agora, quando você erra, cara, é uma pancada. É um tapa, é um soco. Às vezes custa caro. Custa, né? Custa mesmo, custa dinheiro, dá prejuízo, custa o emocional, custa muita coisa. E daí você fica marcado. Então, muitas vezes isso acontece para aprender de fato, né? Tem a analogia do time que tá só ganhando, né? Ganha um campeonato invicto. Pode certeza que ele inicia o ano embaixo, porque ele não conseguiu olhar para dentro e ver os problemas que tá tendo ali. Então, um erro, quando ele é grave, faz a gente parar no mesmo dia a empresa, e a gente vem fazendo isso, não deixando passar. Acho que a equipe madura e a cultura da empresa está se encaminhando para isso, para não deixar se alastrar um problema que, cara, não pode voltar a acontecer isso aqui. E cria uma casca, né? Porque você entende que os problemas, eles são passageiros. Tipo, amanhã você sabe que você vai superar isso, porque tu já passou por isso, já aconteceu, você já teve a experiência, você tá vacinado, entre aspas. Ninguém gosta de que isso aconteça, mas você começa a criar aquela coisa, a resiliência fica mais forte, você consegue ter mais resiliência ao longo do tempo, né? E uma frase assim, que eu sempre gosto de falar, quando você vai fazer um briefing ou quando você vai fazer, por exemplo, um questionamento do porquê fechou, porquê não fechou, ou por que não fechar agora, né? Vai fechar depois, você vá além, né? Vá além pergunte mais coisas pro cliente. Se tu não perguntar, ele não vai falar. E se tu fazer a pergunta certa, ele vai te dar a resposta certa. Então, às vezes, você precisa ter uma estratégia, você precisa, né, reunir a tua equipe ali, pensar antes de dar o retorno para o cliente. Se o cliente disser, não vou fechar com vocês. Aí você analisa tudo que você pode ali para dar um retorno. Que é o que a gente fez essa semana passada, foi isso. Foi buscar informações para poder resgatar um negócio que já estava perdido, né? Semana passada, cara, a gente teve a gente concretizou um negócio que... A primeira vez que esse negócio foi fechado foi... Apalavrado, assim, não. Tá fechado com vocês. Foi em dezembro. E o negócio a gente começou a trabalhar em outubro do ano passado. E aí esse negócio, ele vinha se arrastando e toda hora ele voltava. A gente não conseguia, de fato, efetivar o contrato. Assinar contrato. Pagamento, nada. Exato. Ele sempre tinha alguma situação que no meio do caminho entrava e a gente voltava a estacar zero. E isso... se arrastou, né, até esse mês de maio. E aí, pegando o mesmo exemplo que eu tava dando do hotel que aconteceu há um tempo atrás, tem situações que você precisa sair, pegar o teu carro e ir pra lá e sentar com a galera na mesa. Eu não aceito isso, cara. Startup, inovação, essas coisas, não é só ficar atrás do computador, mandando e-mail e criando coisa na rede social. Tem que ir lá dar cara mesmo, tem que falar com o cliente. Conta um pouco como é que é esse negócio, cara. Você, né... A WePlan, ela nasceu aí para mudar muitas coisas. Ela tem essa ideia de desmaterializar muita coisa, de não ter sede e tudo mais. Mas a gente sabe que o ramo tem um negócio muito complexo que precisa muito de pessoas. Como é que é esse negócio de dar as caras? E conta como é que foi essa experiência. Cara, então... E aí... E é bem isso, Johnny. E isso não vai parar, tá? Isso vai acontecer ainda... outras vezes, porque a gente tá falando, tu tá entregando um produto, tá entregando um serviço, mas no final do dia as pessoas ali que estão
na frente é que conta, né? E aí você chega a um ponto que nem a gente chegou e disse, cara, vamos pra lá porque a gente precisa resolver esse negócio. Ou a gente ganha ou a gente perde. Se a gente ganhar, a gente precisa saber o porquê que a gente ganhou. E se a gente perder, entender, cara, não é que a gente errou e beleza, tá tudo certo, a gente aceita aqui porque a gente perdeu esse negócio. E aí a gente volta naquela situação. Quando você fala do empreendimento grande, envolve muitas pessoas. Quando ele se arrasta por muito tempo, são muitas informações que ao longo do tempo vão sendo colocadas na mesa. E muitas dessas informações elas podem se perder, né, diante de todo o contexto. E aí você está junto com o teu parceiro lá, né, que a gente tem o nosso parceiro que estava à frente desse negócio. Mas é o momento que você tem que unir forças ali pro fator decisivo, né? Porque aí também, quando as pessoas te enxergam, olha no teu olho, você consegue passar conseguir colocar uma segurança também no negócio. E aí foi uma resiliência, cara. A gente ficou 3 dias fora para esse negócio. No mínimo a gente perdeu esse negócio umas 5 vezes durante esses 3 dias. E a gente só conseguiu efetivar porque a gente teve muita resiliência. Chegou no último dia aí, que era o dia da gente acertar o contrato, aconteceu uma situação, né? Assim, esse negócio foi, sem dúvida, um negócio mais complexo que eu já estive à frente nos últimos 12 anos. Estávamos aí, o Wesley. O Wesley conduziu isso aí com maestria. Por toda a situação criada, não vou entrar em detalhes aqui aprofundados, aí principalmente vai ficar muito tempo aqui na conversa. Mas, resumindo, são negócios grandes, assim. Grandes, complexos. Com muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas envolvidas. A política é diferente. Exato. Aí você... o cara aqui que é o superior desse, mas quem dá o canetaço é esse. Exatamente. Então, e essas informações nós não tínhamos. E aí quando o Renan disse assim, cara, para nós ganhar esse negócio, nós precisamos chegar na base. Precisamos chegar lá em quem manda, de fato, e nos apresentar. Ó, nós somos a WePlan e foi feito isso. E tentar colher o máximo de informações possíveis, porque, e de fato aconteceu, nós tínhamos informações distorcidas, né, no meio disso tudo, pra gente poder entender, cara, basear nas informações que agora a gente tá conseguindo tirar, que são informações certas, o que a gente vai fazer de plano de ação aqui pra gente ganhar esse negócio. Então, cara, teve no último dia ali que chegou um ponto que deu uma reviravolta, a gente estava voltando a estaca zero, que eu confesso, eu dei até uma baqueada, por mais que toda a experiência, por já ter passado por situações muito difíceis assim de negociação. E aí também é importante numa negociação desse porte você nunca tá sozinho, porque quando eu dei uma baqueada, eu pensei, cara, não sei se não é a hora da gente tirar o nosso time de campo. O Wesley falou assim, não, Renan, calma aí que eu acho que ainda vai vir para nossa mão, e foi o que aconteceu no final do dia. A gente teve uma notícia positiva e a gente conseguiu efetivar esse negócio. Mas, cara, muita resiliência. Faz ideia que esse negócio ele foi apalavrado lá em dezembro e a gente só de fato conseguiu efetivar o contrato. Agora a confirmação no mês de maio. Então, cara, o negócio do hotel durou 5 anos, esse negócio que durou alguns meses, mas para negócio você precisa ter resiliência. Você não pode encarar o não, desistir, você não pode se conformar com as informações que o teu... Porque eu acredito muito em negócio também, o feeling, né? Você, cara, se você tá com o pé atrás, você tá vendo que as informações estão distorcidas, você não pode se incomodar com isso. Porque, cara, é trabalho. Pô, a nossa equipe aqui trabalhou quantos meses em cima desse negócio? A gente simplesmente não podia ficar acomodado aqui, achar que esse negócio ia vir pra nossa mão, a gente sentadinho atrás da cadeira aqui do computador e as informações rodando, até porque foi o que... Se você encarasse como mais um número, você ia dizer, não, esse número aqui deu vermelho, sabe? Não deu verde. Então vai para a estatística do perdido. Exatamente. Mas foi diferente. E essa questão que você falou do tomador de decisão é uma coisa que faz muita diferença, né? É até uma lição, assim, para entender... Eu tô falando realmente com o tomador de decisão ou isso tem quantas camadas? Porque, assim, por trás de um não, cara, tem muita coisa. Muita coisa, Johnny. E assim... Ao longo do tempo, o vendedor ele sempre vai tomar mais não do que sim, né? Mas cabe ao vendedor conseguir fazer um trabalho mental de extrair essas camadas e entender o porquê do não do cara que não é o tomador de decisão. E automaticamente o teu modelo, a tua forma de trabalhar, ele vai te fazer trazer mais sim, porque tu vai na fonte certa.
Eu acredito muito nisso. Eu tinha... Hoje nós já estamos, né? Com um ticket de conversão muito, muito mais assertiva, muito mais alta. Se eu faço 5 projetos, eu fecho 4. Essa é a estratégia. Porque ninguém tá mais com tempo para perder. Eu não ficar projetando e não fechando. Isso é um histórico do passado. Na WePlan a gente quis mudar isso e mudou. Então, a gente acompanhando os bastidores, como era uma negociação acima de 900 mil... Até eu até vou corrigir uma informação. Se eu não me engano, nossa última apuração, a gente estava com 60% de conversão, né? É bem alto, assim. Tipo, 60%. Baseado no mercado, é absurdo. E a gente acompanhando os bastidores, o Renan e o Wesley lá, eu e o Diego aqui aflitos, um negócio que ele pode mudar, assim como mudou a curva do nosso negócio, acima de 900 mil em jogo. Mais de 3 andares recheado de imóveis, num cliente exponencial que pode nos trazer muitos novos negócios e esse número aumentar 3, 4 vezes. Então a gente tinha muito em risco. Quando sentimos a sensação de que a gente que estava tudo perdido, pega o carro e vai. Chega lá, dá com os burros na água, que nem diz o outro, né? Não vai dar, tá fora de preço, tem isso, aquilo envolvido, não vai dar. Beleza, mas volta, reagrupa, junta o time, o que nós podemos fazer, aonde podemos ajustar, volta, projeto. Marca um novo atendimento, aí tu tem que engolir grosso o não que tu recebeu, de assim, cara, conseguimos mais uma reunião amanhã para nós retomar, a gente revisou isso e gostaria de te apresentar isso. Essa nova revisão. Aí volta. E mesmo assim, no último dia, que era para os guris retornarem já na quarta-feira, de quarta para quinta, a gente estava esperando aqui porque tinha outras demandas, o Renan me disse, Ismael, a gente está sentado aqui numa mesa improvisada, numa obra que está sendo tocada, passa a gente o tempo todo, e eles nos deixaram aqui plantados faz mais de 3, 4, 5 horas aqui, cara. Eu não sei até onde a gente vai, mas a gente vai ficar sentado aqui, aguardando um veredito, cara, ou é sim ou é não. Mas não tinha, e aí nós aflitos, ligava, e aí deu certo. E eu atendendo esse outro cliente aqui, né, efetivei o negócio, mandei uma mensagem no grupo, dizer, pessoal, mais um negócio de bastante relevância foi fechado aqui em Chapecó, felizes ali por o resultado, e aí eles nos passaram, então dobrou isso, porque a gente também definiu. Então, cara, não faz sentido, você precisa ter essa resiliência. Eu queria finalizar, não sei se vocês têm mais alguma mensagem de resiliência, mas eu queria finalizar assim, com um desafio. Isso já é por si só uma aula de resiliência, né, de mostrar todos esses acontecimentos, mas como que vocês conseguem agora repassar isso para o credenciado como ensinamento e aprendizado, para ele também conseguir ter essa resiliência, essa presença, mostrar que não é só, embora, né, a WePlan possa trabalhar com o credenciado lá do outro lado do Brasil, lá na ponta ele tem que fazer esse trabalho de dar as caras, ele tem que estar presente, ele tem que ter resiliência se ele quiser ter resultado. Então fica aí o desafio de como que vocês pensam em replicar isso, levar isso, porque é uma coisa muito forte, né, da WePlan. Eu acho que a mensagem é essa, que é óbvio que você não vai ganhar todas, mas aplicando uma metodologia certa, aplicando as técnicas de venda, as técnicas de projeto, tudo que a gente tem aqui, você vai ter uma conversão muito boa. A gente está conseguindo realmente estar bem acima da média do mercado, e dizer que vale a pena ter resiliência. O prêmio depois, cara, tu vai sofrer, vai te dar dor na barriga, vai te dar ansiedade pelo negócio, então você vai achar que você trabalhou e tá perdendo aquele negócio, colocou teu tempo ali. Vale a pena insistir, cara, vale a pena ir até a última instância, porque depois que você efetiva, e melhor, depois que você entrega e depois que você concretiza tudo aquilo, aí vem a parte boa, porque daí é a essência da venda, que a gente falou, que a venda não é só uma transação monetária, a venda é uma construção, uma relação, e tudo isso que vem depois, cara, vale muito a pena. É tipo o esforço físico, né? Tu vai lá, sofre, exato, e depois vem a adrenalina. Exatamente. É uma coisa semelhante. Eu sempre comento assim e trago para minha experiência da mentalidade do vencedor mesmo.
você tem que entrar com mentalidade de vencedor, que tu já venceu, que tu tá ali, que tu tá no jogo, não pode baixar essa adrenalina, essa vontade. Você tem que acreditar muito, tem que acreditar. Porque a gente vê muitos exemplos assim, de pessoas que estão entrando num novo negócio já não acreditando de início. Cara, é muito difícil dar certo. Então, assim, acreditar, ter essa resiliência. Uma dica bem importante, assim, para clientes que estão prorrogando o fechamento, por exemplo, então quer dizer, eu vou esperar 5 anos, tu tem uma agenda do Google, agenda ali, anota o retorno para o cliente, tá? Então, assim, quando que eu posso dar um retorno se tu não pode fechar comigo agora? Eu posso te ligar daqui um mês? Daí o cara na cabeça dele já vai fazer os cálculos. Eu termino isso na obra, eu acho que já é momento de falar sobre imóveis de novo. Então, daqui um mês tu me liga. Vai lá o Ismael dizer, ligar para cliente X nesse período, retomar relacionamento ou orçamento parado. E aí você reúne toda a tua bagagem ali que tu tem na data de entrar em contato e liga pro cara. Então essa é uma técnica assim, extremamente fácil e de fácil organização, mas esse cliente pode ser esquecido se ele simplesmente ficar lá no funil de vendas parado, como o stand-by, por exemplo, que é uma das etapas que a gente tem, e ninguém mais entrar em contato com o cara. Então você precisa retomar isso. Sobre dar as caras, a gente recentemente também, só complementando, foi a São Paulo resolver um problema. Pegamos o carro aqui, colocamos um montador no carro, eu e o Renan, e ficamos uma semana em São Paulo resolvendo o problema de um cliente. Que aí a gente conseguiu entrar lá no cenário e dizer assim, não, o cliente estava com razão, a gente precisa mudar isso, e ficamos lá resolvendo problemas, que aqui vai dar mais uma história muito boa. Uma semana, Johnny, bem importante para nós, um cliente extremamente bom, fez tudo certo, então a gente tinha muito esse dever com o cliente. E lá a gente teve a feliz notícia de ter bons relacionamentos que vai gerar novos clientes para nós. Cara, se nós não tivéssemos ido lá... eu anotei aqui, cara. Pôr em risco a empresa. Não faz um sentido, setor né? implacável, valores, né? Ele, aquilo que você falou, ele pune quem faz errado, quem faz merda, quem faz do jeito errado, ele pune, né? De várias maneiras, seja com o respaldo, seja com a imagem, seja com valores, com prejuízo, né? Porque é muita coisa envolvida, mas quando tem o prêmio também é interessante, então vale a pena ter resiliência. Essa é a mensagem que fica. Sim. E essa questão de dar as caras no pepino, né? No momento do abacaxi, é o que eu sempre digo também, você experimenta de fato o serviço, né? O relacionamento de uma empresa, eu digo relacionamento, porque é fácil você comprar uma coisa de uma empresa, consumir e ela nem ficar sabendo que você é cliente dela. Isso é fácil. 99% do fluxo de venda de uma empresa é assim. Uma grande empresa, uma grande corporação que tem produto em linha ou coisa do tipo. Agora, no momento que dá um problema e você precisa experimentar o relacionamento com essa empresa, é aí que você vai experimentar de fato a marca, para entender o que ela está entregando. Porque é aquela coisa, colocar produto na prateleira, vender, consumir, tá tudo certo. O caminho feliz do negócio, isso é o caminho fácil. O relacionamento com o cliente, quando tá tudo andando das mil maravilhas, é fácil. Agora, no caos... Exatamente, no momento que precisa ler contrato para ver quem tem que cumprir cada parte, que é um momento difícil. Exatamente. Isso é um momento difícil. É aí que a gente consegue entender. Coloca a prova. Né? Exato. Tu comentou sobre contrato, é um momento que a gente sempre fala assim, ó, cara, avaliar contrato nesse momento, esquece. Se tu quer manter bom relacionamento e a harmonia entre as partes, pega o contrato, coloca na gaveta e vai sem contrato, sem nada, porque não adianta você bater de frente com o cliente. A gente tem aí bons exemplos esse mês aí de coisas que vai dar prejuízo por não ter seguido o processo, então fomos punidos, e coisas que vai ter muita lucratividade, muitos bônus, muitos benefícios por ter seguido o processo e acreditado muito. Foi um exemplo esse negócio aí que o Renan
comentou. Então, a mensagem é essa, cara, não desistir, continuar fazendo o processo certo, manter a essência do negócio e estar com as pessoas certas próximas. Essa questão do definir sozinho, o que a Renan falou, leva o parceiro que vai conseguir te dar, ou reúne a tua equipe de fornecedores, porque você precisa ser munido de informações. É a melhor escola que vai ter é passar por problemas. Maravilha, galera. Então, ficamos por aqui com mais essa aula de resiliência. Vamos ter que gravar um episódio só sobre como resolver o pepino lá da obra que você comentou, né? Como dar as caras e se posturar, né, na frente do cliente. A gente já teve um episódio sobre deu problema aí agora, né? Mas experimentou de novo como Na prática, falei com o Renan, nós indo pilotando o carro, 12 horas de viagem, e a gente, cara, nós com 15, 12 anos nas costas aí de experiência, e aconteceu com nós, cara. Aonde a gente errou? Cara, nós fomos assim, ó, discutindo daqui até lá e voltamos depois felizes pelo bom relacionamento que a gente teve, mas a gente foi botar a mão na massa, Johnny, tu não tem ideia. Isso vai dar um bom episódio. Vai dar um bom podcast e tem até imagens aí. Tem uma imagem, vamos colocar lá no YouTube. Legal? É isso aí. Fechamos? Obrigado então, galera. Fechou? Mais um episódio pra conta aí. Vamos voltar aí. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Até mais.